Oi, gente, vamos lá, vamos estudar aqui essa semana a lição 10, Misericórdia em Ação. A quinta bem-aventurança. Nós estamos em Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ao longo desta lição, nós vamos entender o que Jesus quis nos ensinar com esta bem-aventurança. Vamos saber o que é misericórdia, identificar os inimigos da misericórdia, aprender com alguns exemplos de Jesus. São inúmeros, mas na lição nós vamos falar apenas de 3 exemplos. E por último, nós vamos olhar para nós e descobrir como nova identidade como estão as nossas atitudes de misericórdia. A misericórdia do Senhor, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, têm se renovado em nossas vidas ao longo desse tempo, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza. Ele tem sido socorro bem presente, Ele tem cuidado de nós, Ele continua a sustentar a sua vida. O propósito que Ele tem para a sua vida certamente se cumprirá, nada e ninguém impedirá. E depois disso tudo, eu sei que você sairá com uma fé mais fortalecida e com um coração desejoso de ser cada vez mais misericordioso. Então, o que é misericórdia? Misericórdia é aquele sentimento de dor e solidariedade por alguém que está sofrendo. Para além deste sentimento, é ter uma atitude que possa fazer algo em benefício dessa pessoa que está sofrendo. Um exemplo simples, nesses dias nós temos famílias e muitas famílias que estão passando por dias em que não tem o seu sustento, o seu alimento. O que eu e você podemos fazer para ajudar essas famílias? Certamente, primeiramente orar e ter a atitude de levar um alimento não perecível, ajudar a montar uma cesta. Tem sempre algo que nós podemos fazer. Isso é misericórdia. Em relação aos inimigos da misericórdia, a lição ela traz para a gente a parábola do bom samaritano. É um texto muito conhecido, em que fala de um homem, um certo homem, que ele descia de Jerusalém e no caminho ele foi assaltado. As pessoas o agrediram, levaram tudo que ele tinha e o espancaram muito. Ele estava ferido à margem do caminho. E nessa estrada passaram algumas pessoas, 3 personagens. O primeiro deles foi um sacerdote, uma pessoa muito religiosa, comprometida, envolvida com os seus rituais de culto, queria chegar no horário, cumprir com a lei, mas fingiu que não viu aquele homem machucado na beira do caminho. Ele estava mais preocupado com a religiosidade. A religiosidade é o primeiro inimigo que aparece aqui como inimigo da misericórdia. Ser extremamente religioso e não ser misericordioso não agrada a Deus. Deus quer que você tenha compromisso sim com a obra, com a palavra, que você seja zeloso com as tarefas que envolvem a dinâmica no trabalho, no templo, mas mais do que isso, Ele quer que você seja misericordioso e ajude aqueles que estão à margem do caminho. O segundo inimigo que aparece nessa parábola é o orgulho, através do levita. Normalmente os levitas eram cultos e tinham posição de destaque. E ele também fingiu que não viu aquele homem caído à margem do caminho. Ele seguiu. Mas o maior destaque que alguém pode alcançar é achar graças aos olhos do Senhor e permitir que o nome do Senhor seja glorificado
em sua vida. E que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas através de atitudes que demonstram essa misericórdia que nos alcançou e nos alcança todos os dias. O terceiro homem que passou era o samaritano e ele parou. Eu imagino que que talvez fosse aquele que estivesse com mais pressa. Ele parou e cuidou, colocou azeite e vinho nas feridas daquele homem. Ele levou aquele homem em seu animal, deixou numa hospedagem, pagou a hospedagem e ainda disse, olha, se ele gastar algo além do que eu deixei aqui para vocês, na volta eu reembolsarei vocês. Esse texto se encontra em Lucas 10, do 25 ao 37. Então a gente entende que a atitude de misericórdia daquele homem é o que Deus quer de mim e de você. Que a gente pense no outro, que sejamos mais altruístas. Num período em que a gente vê o egoísmo em voga, cada vez mais as pessoas mergulhadas em si mesmas, sem se preocupar com o cuidado com o outro. A misericórdia de Jesus. Temos 3 exemplos aqui. Temos o exemplo de um leproso que foi curado. Temos o exemplo da mulher samaritana e de Zaqueu. O leproso, ele não poderia ir até a cidade. Os leprosos não poderiam ter contato com as pessoas sãs, porque transmitia a lepra, não poderiam ser tocados. Mas aquele homem, ele foi até Jesus e ele foi curado. Ele foi alcançado pela misericórdia do Senhor. Ele foi transformado. Quantas vezes as pessoas de repente se o vissem, iam sair correndo, iam olhá-lo assim de uma forma diferente. Jesus nos ensina a olharmos com misericórdia e a agirmos com misericórdia. E da mesma forma a mulher samaritana. Samaritana, odiada pelos judeus, os samaritanos eram odiados pelos judeus, e ainda tinha uma vida promíscua, aquela mulher. Mas Jesus oferece para ela a água da vida. Jesus oferece para ela a água da vida e ela é transformada. E mais do que ser transformada, ela evangeliza a cidade inteira com o seu testemunho. Ela foi alcançada pela misericórdia de Jesus. Por último, Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Cobravam além do que deveriam. Eram odiados. E ele, um homem de baixa estatura, sobe numa árvore para ver Jesus passar. E Jesus o avista e disse, Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém ficar na sua casa. As pessoas olham, como assim Jesus com esse publicano? Como assim Jesus com esse homem cobrador de impostos? Jesus foi misericordioso com Zaqueu. Talvez em nossos dias ficaríamos chocados se um desses políticos corruptos tivesse uma atitude como a de Zaqueu. Olha, eu vou devolver tudo que eu peguei que não era meu. Assim, não acredito, ele deve ter guardado alguma coisa lá. Muitas das vezes é assim que nós pensamos. Jesus transformou a vida daquele homem, porque ele permitiu ser transformado e ser alcançado por aquela misericórdia. Para finalizar, nós precisamos identificar em nossas vidas o que nós precisamos melhorar para sermos misericordiosos, porque o que Deus quer de mim e de você nessa nova identidade se encontra em Lucas 6,36 e diz assim, sede misericordiosos como também é misericordioso o vosso Pai que está nos céus. Que sejamos misericordiosos e que possamos a cada dia desfrutar e compartilhar dessa graça, dessa misericórdia que tem nos alcançado, desse amor que nos salvou, desse sangue que nos remiu na cruz do Calvário, o sangue de Jesus. Nós precisamos falar desse evangelho e esse é o exemplo de misericórdia, de dizer para o outro, olha, você está sofrendo, mas existe uma saída.
existe uma solução. Não nos isenta dos problemas, não nos isenta das aflições, mas nos fortalece, porque Ele é nosso rochedo e lugar forte. Amém? Querido, siga firme, porque os propósitos que Deus tem para a sua vida se cumprirão. Nada e ninguém impedirá. E eu creio que em nome de Jesus, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Um forte abraço, Deus te abençoe.